Oi pessoal, estamos aqui fazendo o nosso quarto episódio do Pod Café. Eu estou aqui com a Melissa, que é estudante de medicina. Então, Melissa, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho da sua profissão, né, que você está fazendo. Perfeito. Eu sou Melissa, tenho 23 anos, faço faculdade de biomedicina na Embi Morumbi, em São José dos Campos. Sou apaixonada por essa área, estou aí no meu 2º ano de biomedicina, meio biomédica já, né, pra gente falar, né, graças a Deus. Então, Melissa, uma pergunta. Qual que é a diferença, assim, entre a biomedicina e as outras áreas da saúde, como, por exemplo, a medicina e a biologia, que é uma questão que as pessoas têm? Muito legal, porque geralmente o pessoal fala, então biomédico é um biólogo médico. E, na verdade, não tem nada a ver. A medicina, ela estuda praticamente mais o macro do ser humano. Então, o médico, ele lida diretamente no clínico, né? De médico para ser humano diretamente. Enquanto o biólogo, ele estuda a vida em geral, ser vivo. Então, por exemplo, planta, ser vivo, o biólogo estuda. E a biomedicina, ela é um estudo mais para diagnóstico, tratamento, formação de novos fármacos. Então, o biomédico é como se fosse uma linha que liga o laboratório com o ser humano, a saúde humana. As principais áreas, assim, de atuação do biomédico, quais são elas? A gente pode dizer que análises clínicas, reprodução humana, perfusão extracorpórea, que é no centro cirúrgico e cirurgia cardiovascular, estética, que é o que mais tem falado hoje em dia, e que dá muito dinheiro, inclusive, para quem gosta dessa área, compensa. E como que a biomedicina ela contribui para fazer aquele diagnóstico precoce, né, das doenças? A gente trabalha com análise, por exemplo, clínica. Então, você faz aquele exame de rotina. É muito interessante você ter esse exame, por exemplo, de 6 meses, anualmente, porque a gente consegue avaliar como é que está a sua saúde através dele. Então, por exemplo, se você pode vir ter uma doença, a gente consegue, através da sua genética, saber a probabilidade que você vai ter essa doença, e a gente já faz um tratamento precoce, ou, por exemplo, tá tudo bem? Perfeito, você só continua ali fazendo para manter o que você já tem. Como funcionam os exames de imagem que o biomédico pode atuar? O biomédico ele pode atuar na radiologia, na tomografia, na medicina nuclear, desenvolvendo junto com os médicos. Uma área muito boa também, imaginologia. Uma pergunta até para dar aquela desmistificada, né, que as pessoas falam, que a biomedicina normalmente é quem queria fazer medicina, e aí quem não passou, aí fez biomedicina porque é mais fácil. Como você é um estudante, fala um pouco sobre a sua experiência, né? É verdade isso? Olha, um dos cursos mais difíceis, medicina, enfermagem, biomedicina e farmácia. A biomedicina, inclusive, parece muito com farmácia, mais do que com medicina, então eu acredito que não. Até porque, por exemplo, eu digo no meu caso, pelo menos, eu sou apaixonada pelo micro do ser humano. Então, desde a célula ali de dentro para fora. Para mim é muito gratificante poder estudar a parte interior da pessoa e ajudar ela com isso. Então, eu acredito que não. Tipo, tem muitas vezes esse preconceito, né, de dizer... Faz enfermagem, queria ter feito medicina. Sendo que, na verdade, assim, acho que um complementa o outro, um ajuda o outro. O médico precisa da gente, a gente precisa do médico. Assim a gente vai conseguindo ajudar as pessoas. Quais são os limites éticos do biomédico no exercício da profissão? Limites éticos. A gente, na questão de cirurgia, por exemplo, a gente precisa entender o nosso local de trabalho. Não pode ser tão invasivo como um médico, né? Acho que está mais ligado a essa questão. A gente entender até onde a gente pode atuar, sem ser invasivo. Talvez na microcirurgia, quem sabe um dia, mas por enquanto tem que ser A biomedicina, ela deve ter mais autonomia no tratamento dos pacientes? Interessante. Cai no que eu falei para você agora. Eu acredito que na microcirurgia poderia ter. Porque os biomédicos, eles estudam também, nós biomédicos, estudamos anatomia. Então, não só o micro do ser humano, como o macro também. Bem menos do que os médicos, lógico. Mas a microcirurgia, por exemplo, talvez no ramo da estética, seria interessante poder fazer isso. E uma pergunta, até porque está muito em alta nessa coisa da inteligência artificial. Você acha que ela representa uma ameaça ou que ela pode auxiliar na sua profissão? Vai total auxiliar, principalmente na questão da biotecnologia.
E, por exemplo, o tempo que o biomédico iria perder ali na análise clínicas, a IA consegue gerar muito mais rápido isso pra gente. Então, vai auxiliar total. Inclusive para desenvolvimento de novos fármacos, vacinas. Ajuda bastante, né? Qual área que você pretende seguir na biomedicina? Olha o spoiler, olha o spoiler. Então, eu sou completamente apaixonada por produção humana, genética e perícia também. Se foge um pouquinho ali, tá mais dentro de genética, a área da perícia. Quem sabe, tem 2 anos ainda pra gente descobrir essas 3, qual que eu vou realmente seguir. Ah, bacana. Como que foi para você entrar na faculdade? A sua ingressão na faculdade, como foi? Olha, primeiro eu errei, escolhi uma faculdade que não era pra mim. E aí, quando eu estava pertinho de me formar, eu falei, olha, não quero mais, sou apaixonada pela área da saúde, quero biomedicina. E foi assim, uma coisa tão rápida que, tipo, só aconteceu, fluiu, sabe? E quando eu entrei na faculdade, eu falei, gente, era exatamente isso que eu queria pra minha vida. Assim, você acha que é uma faculdade difícil ou que é tranquilo, assim? É difícil, é difícil. Se você não consegue, não tem a disciplina de estudos, é bem difícil. Então você precisa realmente, por exemplo, o que eu quero? Pensar sobre isso, refletir sobre isso. Não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar, então você não vai conseguir se dedicar 100% na faculdade. O meu médico, que ele se dedica 100% à faculdade, eu tenho certeza que ele vai dar certo no futuro. Então, acredito eu que na nossa formação é um momento de sacrificar. Então, eu sacrifico hoje para estudar bastante e ganhar depois. Porque é uma faculdade muito difícil, você precisa focar. Uma pergunta, quantos anos são aproximadamente assim, a faculdade de biomedicina? 4? Nossa, eu achei que era mais. E na questão de mercado, é uma profissão assim que é muito difícil, assim, tem muita concorrência, ou ele é um mercado que tem bastante? Assim? Cresceu bastante, já foi muito difícil, já foi muito voltado ali mais para análises clínicas, então realmente ficava difícil. Hoje em dia não, porque hoje migrou muito para estética também. Então, hoje você vê, vai numa clínica e vai fazer ali o seu procedimento, biomédico. Então é um mercado que está muito procura e está crescendo muito. A biomedicina, se você comparar ela com outros cursos, ela cresceu muito rápido, se desenvolveu muito rápido, né? Até a questão do nome também era ciências médicas, e hoje já tem o próprio nome que é biomedicina. Então ela tem 30 anos, é um bebê, a gente fala, perto de outras profissões que têm mais de 100 anos. Então, essas profissões levaram muito tempo para conseguir evoluir, enquanto a biomedicina em 30 anos já mudou, já cresceu, tomando local no mercado de trabalho, sabe? Legal. Até que ponto a biomedicina pode substituir os exames que são feitos pelos médicos? Não substitui, complementa. Sim. Como eu falei no início, um complementa o outro. Não tem como a gente falar de médico, excluir biomédico ou enfermeiro ou farmacêutico, um complementa o outro. Por mais que seja parecido, é uma linha extrema em algumas coisas, mas a gente precisa do outro. Quais áreas você acha que vai prometer avanços nos próximos anos da biomedicina? Biotecnologia, estética e medicina. São as que mais vão interessar. Então, quais são os riscos que envolvem a manipulação genética na biomedicina? Seriam riscos de insegurança biológica do próprio meio ambiente. Da pergunta, até de como que era, né, os cursos de antigamente, da biomedicina, que havia sempre um pouco de, como posso dizer, não era um exclusivo, né, da biomedicina, era algo tipo, era uma coisa mais assim, não sei explicar. Calma. Você diz em relação ao concurso público? Sim, ou em relação ao concurso público. Realmente, o concurso público, antigamente, a gente não ouviu falar do médico fazendo concurso público. Até em relação, por exemplo, hoje, o Conselho Regional de Biomedicina, ele luta para colocar o biomédico no quartel, por exemplo, né? Que lá o biomédico consegue entrar como farmacêutico, mas ele não entra como biomédico. Então, é errado isso, porque às vezes você precisa entrar até com justiça para conseguir entrar nesse concurso público. Vigilância sanitária, hoje a gente tem total autonomia, o biomédico pode atuar, mas é mais nessa questão mesmo, no
quartel, pega galera que quer entrar e não consegue como biomédico. Existem áreas de atuação na biomedicina que muitos não sabem que são realizadas pelos biomédicos? Muitas. Uma delas, perfusão extracorpórea, que é a cirurgia cardiovascular. Lógico, a gente não vai abrir o paciente, nada disso, quem vai fazer isso é o médico cirurgião cardiovascular, mas o biomédico, a vida do paciente está na mão dele. Que eu não sei se vocês já viram, é uma máquina e a gente precisa tirar todo o líquido do corpo daquele paciente e fazer o coração dele funcionar. Então nós somos a vida daquele paciente. E são horas de cirurgia, você não pode ser dele, você não pode dormir, você piscou, aquele paciente pode virar óbito. Então é uma cirurgia assim, para quem gosta de barra pesada, quer sair um pouco daquele jogo assim, estética, mundo fogo, cor de rosa, vai pra cirurgia, você vai se dar muito bem. É pressão. Você acha que a biomedicina hoje vale a pena fazer? Vale. É o curso do futuro. Se você pesquisar, você vai encontrar várias matérias sobre biomedicina nos cursos do futuro. Inclusive, a inteligência artificial não consegue eliminar. Diferente de outros muitos que eles falam, né? Que no futuro não vai ter mais, até por causa da inteligência artificial. Já tem eliminado, né? Principalmente o meio artístico, é muito triste. Mas, infelizmente, ou felizmente, no caso da biomedicina, a gente consegue se adaptar muito à inteligência artificial diferente de outras. Como que você acredita que vai se quebrar esse preconceito que existe com a biomedicina? Quais são os métodos, assim, para se quebrar? Esse que a gente está fazendo agora é dando voz para um profissional da área ou para um futuro profissional da área. E é muito legal, assim, tem pessoas que se interessam em saber também. Que às vezes tem ali o conteúdo na mão, tá pronto, é só pegar, ouvir o podcast ou ler sobre o biomédico e a pessoa fala, não, ela prefere ficar com preconceito, eu prefiro ficar achando que o biomédico estuda xixi e cocô, entendeu? Sendo que na verdade o biomédico tem mais de 30 áreas de atuação. Então, essa é uma forma muito legal. E na questão de adaptação, assim, do ensino, até a sua rotina mesmo, do ensino médio para a faculdade, como que foi essa mudança? Assim? Olha, na questão do ensino médio, a responsabilidade era menor. Então, você precisava nem estudar o básico, se formar. Eu também não curtia muito as matérias da escola. E eu pensava, gente, eu não sou boa em nada na minha cabeça. Porque as minhas notas na escola não eram legais, sendo bem sincera com você. Questão assim de matemática, tinha que geografia, história. Eu acho que a escola, ela quer formar cabecinhas muito parecidas uma com a outra. Sendo que, na verdade, quando a gente está fazendo a formação de um aluno, a gente precisa criar para o mundo. Mesma coisa os pais, criar o filho para o mundo e não ficar querendo, não, você tem que saber nota média em tudo. Não é assim. Porque você pode ser bom em arte, o outro bom em matemática, o outro bom em português, e cada um vai escolher a sua área e fluir naquilo. E no meu caso, era a biologia, era essa área, até pouco de matemática também. Então, unindo e migrando para a biomedicina, na faculdade hoje as minhas notas são 9,5. E na escola, a minha nota mais alta era tipo 5, pelo amor de Deus, 6. E eu pensava assim, não, olhando por esse lado, não vou dar certo. Mas quando você sai do ensino médio e vai para a faculdade, você se sente valorizado quando você encontra uma coisa que você ama. Até por uma questão de curiosidade, como você tinha mencionado, que tem interesse na perícia, como que funciona? Assim, explica um pouco pra gente como é que é, assim, até por... Não é nada CSI, como o pessoal pensa, né? Não é daquele jeito. Meu professor, ele até brinca, ele fala que o perito no Brasil, ele vai com uma prancheta e uma caneta e ele precisa descobrir o que aconteceu. E a perícia, sim, ela tem várias áreas, no caso, ficar no laboratório, ou o perito criminal que vai na cena do crime. Então, dá pra você atuar em diversas áreas dentro da própria perícia. É bem interessante isso também. E como você tinha comentado também, você faz no AMB. Como que é o ambiente da faculdade? A AMB, a Universidade AMB, cara, é uma faculdade de saúde. Então lá tem medicina, biomedicina, agora tem farmácia, enfermagem. Então é muito voltado para esse ambiente já hospitalar, ou laboratório clínico, assim. Então é muito interessante porque você já se sente super biomédico. Quando você entra lá, os professores te tratam como biomédico, né? Eles falam, vocês são biomédicos. Então, eles valorizam muito o aluno. E o aluno valoriza a faculdade, né? Então, é uma relação muito boa de coordenação para aluno, professores, não tem que reclamar. No quesito de pós-graduação, de coisas depois da faculdade, é parecido com as outras áreas da saúde ou é diferente, assim?
Que é pós-graduação, né? Você faz uma especialização. É parecido? Ou será que é diferente? Isso não sei te responder. Sobre a pós, eu nunca pensou assim? Não, tipo, eu nunca nem cheguei a... Não sei, por exemplo, depende. Após que a pessoa escolher mestrado, né, doutorado, depende tudo ali. Em relação, quero dar aula, ele vai para o mestrado. Sim. E ele foca em aula, então docência. Aí fica ali com o professor. Aí quer fazer, por exemplo, pós em reprodução. Você só faz uma extensão daquilo que você gostou durante o curso. E você pretende fazer alguma pós? Eu tenho que terminar o curso e já ir para pós. Provavelmente em genética, reprodução humana. No caso da perícia, né, tem a toxicologia. Então, o processo para passar no vestibular, como que funciona o processo de bolsas, o próprio vestibular do ENVI? Você consegue entrar no pelo vestibular da faculdade, né, colégio de caminho, uma redação que você faz. Eu entrei pelo Enem. Eu tinha feito o Enem em 2019, se não me engano. E aí, depois de todo esse tempo, eu entrei na faculdade em 2023. E aí eu consegui utilizar a nota do Enem para entrar na faculdade. E aí você consegue bolsas também, não só com o Enem ou com o vestibular da faculdade, como você também consegue entrar na universidade para quem gostaria, né, e não tem ali tanta disponibilidade no momento financeira, então eu quero bolsa. Muita gente não conhece, inclusive é muito legal isso. O Quero Bolsa, ele consegue te dar ali até 50% de bolsa, 70% de bolsa. Então, para quem assim, é apaixonado em uma área específica, mas fala, nossa, agora eu não consigo por questões financeiras, entra no Quero Bolsa, tenta vestibular, não conseguiu, tenta um Enem e vai atrás dos seus sonhos. É o que importa, você conquistar os seus sonhos. Até essa parte de bolsa, né? Que muita gente não faz por não saber, né? Exatamente. Acha que é particular. Eu consegui bolsa, eu consegui 56% de bolsa para entrar na universidade. Então, realmente vale muito a pena. Agora, uma pergunta que é mais um pouco para o ramo pessoal. Por que você quis desviar um pouco da parte estética e mais focar na saúde mesmo? Ó, na minha sala, 30 alunos. Eu diria que de 30 a 25 querem estética. E acho muito legal, porque essa área realmente precisa cuidar da saúde estética. A estética não deixa de ser saúde humana também. É o sonho da pessoa ali, né? E no meu caso, eu já sempre fui apaixonada por perícia desde criança. Então, quando eu era pequenininha, eu falava pra minha mãe, mamãe, você é perita. E a minha mãe ficava doida, né? Porque ela também adorava. Então ela ficava, gente, é a filha que eu sempre quis ter. E ela também assistia, me colocava pra assistir esses filmes de perita. Então eu sempre fui pra faculdade já nesse intuito que era perícia, certeza absoluta. E aí, quando eu entrei na universidade, eu conheci a estética, a reprodução humana, a genética, e o que me chamou a atenção foi a reprodução humana e genética. E aí, estudando um pouquinho mais, eu vi que a perícia engloba a genética também, na reprodução humana não. E a reprodução humana engloba a genética. Então, querendo ou não, matérias que eu me identifiquei um pouco mais, uma puxa um pouquinho ali da outra. Mas a estética eu realmente nunca tive esse interesse mesmo de ir, sempre soube que não seria muito a minha área. Mas não deixa de ser saúde. É a questão até de que a estética ela tá ficando uma área muito saturada, né? Porque a maioria das pessoas ela vai para a estética até pela questão, né, do convenhamos, né? E por que você escolheu de, tipo, sair totalmente da área da estética? Olha, quando eu entrei na universidade, eu já tinha entendido que eu queria realmente perícia. Desde pequenininha, eu sempre quis a área da perícia. Minha mãe influenciava super também, que ela colocava filme, série pra assistir. Então, nunca fui do meio de estética. Quando eu entrei na universidade, eu tive plena certeza que não era estética mesmo que eu queria. Talvez uma reprodução humana, genética, que já acaba englobando ali um pouco dentro da perícia também. A questão da estética, eu posso até ser cancelada agora. Mas realmente, na própria universidade, eu já ouvi alunas falando, eu quero estética porque dá dinheiro, eu quero viajar, não quero saber de saúde de ninguém. Isso me entristece, porque a partir do momento que você entra numa universidade voltada para a saúde, biomedicina, que sempre foi voltada para a saúde, para ajudar a saúde pública, ajudar pessoas através de diagnóstico, criar vacinas, e você fala isso, entristece. Realmente, a estética não deixa de ser saúde, né? No caso, saúde facial, que ajuda a autoestima das pessoas, eleva a autoestima das pessoas. Se você entra com um biomédico para atuar nessa área, com paixão, pensando, eu estou lidando com um ser humano e ele precisa sair daqui feliz, contente,
e não pior do que veio, só porque eu quero dinheiro, então você vai dar super certo. Agora, se o seu foco é ganhar dinheiro, eu acho que você escolheu a área errada. Não é para você estar no curso de biomedicina, você poderia fazer outra coisa. Então, realmente está muito saturado, mas está saturado de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Eu falo isso por experiência, porque eu já estive com pessoas que falam isso. Então, é isso. Agora, uma curiosidade que é até minha. Existe alguma área da biomedicina que seja semelhante à pediatria? O biomédico não tem essa separação de criança, adulto e tudo mais. Porque, por exemplo, o biomédico que vai fazer coleta de sangue, vai aparecer para ele idoso, adulto, criança, bebê. Então você vai ter que lidar com todas as pessoas. Uma coisa mais geral, assim. Vai ser geral, então você precisa saber. E realmente tem a diferença, assim, até na questão das veias, tem essa diferença, né? A gente tem muita dificuldade de encontrar, fica furando várias vezes, então é bom você estudar tudo, para você conseguir lidar desde um bebezinho até um senhorzinho também, qualquer coisinha pode furar, ou enfim, é bem complicado, não dá para brincar, né? Agora, até para já ir encerrando, eu gostaria que você fizesse o seu comentário, assim, a sua impressão a respeito do curso, a respeito de tudo, assim. O que você acha? Curso. Olha, biomedicina é o curso do futuro, é o curso do momento do futuro. É um curso apaixonante. Quem é apaixonado pelo micro do ser humano vai se encantar com a biomedicina. Quem é apaixonado por diagnóstico, poder auxiliar em relação a tratamento médico, vai se apaixonar por biomedicina. A gente passou aí por uma pandemia, vocês estavam, acho que, no fundamental, quando pegaram a pandemia, né? E em menos de 48 horas, quem desenvolveu a vacina no Brasil foi uma mulher, a Jaqueline, biomédica, negra nordestina. Então, olha que honra para o biomédico, olha o peso que o biomédico carrega. Então, para mim, é muito emocionante até falar sobre a biomedicina. Quando a gente volta para essa área, são pessoas que precisam de mim. E você é a linha de frente. Se vem um vírus, uma epidemia, uma pandemia, você é o pesquisador, você que vai desenvolver. Então, as pessoas dependem que você venha estudar, que você venha ter responsabilidade. Então, a área da saúde, principalmente no meu caso, a biomedicina, é apaixonante por isso. São pessoas, são vidas. E vidas importam. Tem uma frase que eu acho linda, que é: domine todas as teorias, saiba todas as regras, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é um ser humano lidando com outro ser humano. Tá, a última dúvida é de como que a bioquímica ela está inserida nas áreas da saúde, especialmente na biomedicina. A biomedicina anda lado a lado com a bioquímica. Ainda mais quando a gente fala da área de análises clínicas, quase 100% bioquímica. Por exemplo, para fazer um exame de urina, bioquímica. A gente fazer até em relação ao fígado, a gente usa a bioquímica para estudar, para fazer também. Metabolismo, a gente usa a bioquímica. Então, está 100% inserido ali na área de análises clínicas. Agora eu vou fazer uma pergunta que é até um pouco polêmica, né? Porque você vê muitas pessoas assim no próprio Instagram que ela coloca que ela faz biomedicina só por status, né? Você não vê muito ela falando, tipo, do processo, explicando qual que é a importância. Ela só põe pra falar, eu sou doutor. Sim. É porque ela não sabe dos processos, ela não sabe explicar. Ela não estuda. Então, por exemplo, é muito fácil a gente ficar colocando med, e não estudar, não saber nada sobre aquilo por puro status. Por exemplo, quero ter doutor no nome. É o que a gente mais vê na universidade. E isso não é nem um pouco saudável para ninguém. Nem para quem está estudando, porque tudo bem, você pode até se formar. Ainda mais hoje em dia, escola, se dá os seus pulos, você consegue. Mas a hora que você estiver numa mesa de cirurgia, no caso de um médico, na hora que você estiver para dar um diagnóstico, no caso do biomédico, aí a gente vai ver quem estudou e quem não estudou. E quem não estudou não vai conseguir emprego. Vai ser doutor, mas não vai conseguir emprego. Vai ser só meio que status, Vai né? ser Sou status. biomédico, mas na verdade não sabe fazer nada. Por exemplo, aí a gente entra até naquela área do direito. A pessoa consegue se formar na universidade e não consegue passar na prova da OAB. Então, quem você quer enganar? Ou até o povo tem uns que faz medicina, por exemplo, em faculdade no exterior, aí tem que fazer aquela prova, né? A bendita prova para poder validar e poder. Aí não consegue passar, tem que estar trabalhando fora. E a questão, eu acredito que não é nem sobre passar em provas,
mas é a prática. No caso da saúde, a gente tem muito essa questão da prática. Em prova você passa, beleza, mas isso é bom na prática? Você tem que ser bom na prática. A teoria tem que dominar, mas a prática você tem que estar super afiado. Então, basicamente, tem que fazer a profissão por amor, né? A Por profissão amor. não Quando você faz por amor, fica leve, flui. Você, no caso da biomedicina, você não pode paralisar no tempo. A biomedicina, ela vai andando, ela vai se atualizando e você tem que ir atualizando com ela. Porque se você parar, já era. Você vai ficar super por trás. É um curso que você precisa ir de acordo com as gerações. Eu acho que é isso, né? Muito obrigado por você, da sua disponibilidade, né, de vir. E eu gostaria de agradecer até por você falar um pouco na sua opinião, né? Porque a gente tem uma ideia, né, de como que funciona. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês.